E aí, pessoal, tudo tranquilo? Nessa aula, então, a gente vai falar sobre o Teorema de D'Alembert, tá? O Teorema de D'Alembert é uma consequência direta do Teorema do Resto, tá? Lembra que a gente estava estudando em relação à divisão de polinômios e tinha algumas situações, por exemplo, se você pega um determinado polinômio P e faz a divisão desse polinômio por um outro polinômio Q, o que vai acontecer? Ele vai dar o resultado, vamos supor, a gente chama ele de R, que é um polinômio, tá? E esse valor pode acontecer de ele resultar em um resto, que eu chamar de R1 aqui, e esse resto pode acontecer dele ou ele ser zero, tá? Ou ele ser diferente de zero. Agora, o teorema de D'Alembert, por ser uma consequência direta da divisão de polinômio, ele vai me dar um polinômio de primeiro grau que dá exatamente para dividir esse polinômio p de x, tá? Onde o resto ele vai ser zero. Esse teorema ele vai ser bem útil na hora que a gente começar a estudar limites e ter que fazer algumas simplificações de alguns polinômios, tá? Então vamos lá, ó. Dado um polinômio p de x, se esse polinômio p de x existir um a de tal forma que faça esse polinômio zerar, para esse determinado valor de a gente fala que p de x é divisível por x menos a, que é o resto da divisão do polinômio, nesse caso seria zero. Tá? Então, para esse caso, o que acontece? A gente tem que o a ele é uma raiz desse polinômio p de x. E quando a gente determina esse a, consequentemente, a gente sabe que x menos esse a, que a gente determina que faz esse polinômio zerar, ele vai dividir todo esse polinômio e o resto vai ser zero. Então vamos ver só alguns exemplos. Tá? Por exemplo, a gente pega esse polinômio aqui, x ao cubo mais 2x² menos x menos 2. Se a gente reparar, a gente poderia determinar um valor de x de tal forma que p de x seria igual a zero. Então a gente poderia testar alguns valores, né? Mas se você notar aqui, ó, por exemplo, se eu assumir o x sendo igual a 1, o que vai acontecer? Aqui ficaria ó, 1 ao cubo mais 2 vezes 1 ao quadrado menos 1 e menos 2. Aqui, esses dois valores aqui, vai dar 1 mais 2, que dá 3 positivo. E esses daqui dá menos 3. Então, pelo teorema de D'Alembert, como o valor de x é igual a 1 zera esse polinômio, a gente tem que p de x pode ser divisível por x menos a raiz desse polinômio, que nesse caso seria 1. Então, dá para dividir todo o polinômio p de x por x menos 1. Então, vamos resolver essa divisão e descobrir qual que seria o valor dessa divisão. Tá? Então, a gente tem lá x ao cubo mais 2x² menos x menos 2. E por D'Alembert, a gente tem que isso é divisível por x menos 1. Então, vamos ver que valor que a gente coloca aqui que faz sumir esse x ao cubo. Lembra que quando ele multiplica aqui, a gente tem que fazer a regra do sinal, e ele vai com um sinal trocado, né? Teria que ser x² positivo, que na hora que multiplica dá x ao cubo, e como ele vem com o sinal trocado, fica menos x ao cubo. Agora, se eu fizer x² vezes menos 1, ele vai dar menos x². Como ele vem com o sinal trocado, ele fica mais x². Esses dois se cancelam. 2x ao cubo mais 1x ao cubo vai dar 3x². Desculpa, não é ao cubo, é ao quadrado. Menos x
menos 2. Tá, agora que valor que eu multiplico com x para sumir com x²? Aqui teria que ser mais 3x. Porque na hora que eu multiplico esse 3x com x, vai dar 3x². Ele é positivo, ele vem negativo. Então, menos 3x². Agora esse mais com menos ele daria menos, então ele viria com sinal mais. 3 vezes 1 vai dar 3x. Esses dois se anulam. Isso aqui vai dar 2x positivo menos 2. Aí qual o valor que eu multiplico aqui agora? Multiplicaria por mais 2, né? Porque aí ele ficaria mais 2 com x, daria mais 2x, ele vem com sinal trocado, menos 2x. Mais com menos vai dar menos, só que ele vem com sinal trocado, ele fica mais, 2 vezes 1, 2. Então, nesse caso, isso aqui daria 0. Que ele reforça o que o teorema de D'Alembert fala, né? Quando a gente determina um valor de x, aonde aquele x é raiz do polinômio, que faz ele zerar, consequentemente, dá para dividir, né? E é o que a gente teve. Então, esse polinômio aqui, ó, x ao cubo mais 2x² menos x menos 2, ele pode ser descrito como o quê? X menos 1 vezes esse valor aqui. X² mais 3x mais 2. Se a gente quiser, a gente pode continuar essa divisão e continuar aplicando o teorema quantas vezes quiser até chegar a um polinômio de grau 1. Porque lembra, para a divisão ser realizável, o grau desse polinômio de fora aqui tem que ser sempre o quê? Maior ou igual ao grau do polinômio que a gente está dividindo. Então, para esse caso, eu poderia continuar a divisão aqui, né? Poderia determinar um valor aqui, onde daria para dividir isso. E se a gente notar, ó, analisando somente esse polinômio aqui, x² mais 3x mais 2, se eu assumir o meu x valendo menos 1, esse polinômio zeraria. Então, ele ficaria ó, 1, porque esse aqui é o quadrado, ele fica positivo. O 3 vezes menos 1 daria menos 3, mais 2. Menos 3 mais 2 mais 1, isso aqui daria 0. Então, o que acontece? Esse polinômio dá para aplicar o teorema de D'Alembert de novo. Então, dá para dividir ele, só que o meu x é menos 1. E pelo teorema, a gente tem o quê? É o x menos o valor da raiz. Então, nesse caso, como ele é menos 1, vai ficar x mais 1 para dividir ele. Então, poderia aplicar por x mais 1. E fazendo a divisão aqui de novo, ó, ficaria x. Então, ele vem menos x². E aqui vai dar mais x, então ele vem menos x. Isso aqui se anula. Sobraria o que aqui? 2x mais 2. Agora eu poderia fazer com mais 2 aqui, porque aí na hora que for lá ele vem menos 2, né? Menos 2x, menos 2, e o resto dá 0. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todo esse polinômio de x ao cubo, mais 2x² menos x menos 2, pode ser reescrito de que forma? A gente pode reescrever ele como? Vou colocar aqui embaixo, de cá. P de x pode ser descrito como x menos 1, que é o primeiro polinômio que a gente achou, né? Vezes x mais 1, vezes x mais 2. Então, a gente escreveu todo esse polinômio aqui, que está em grau 3, em parcelas de polinômios de grau 1. Tá? Isso aqui vai facilitar bastante lá na frente. Então, essa ideia é bom pegar ela bem. Tá? Vou fazer um outro exemplo aqui, mas agora com um polinômio quadrático. Tá? x² menos 2x menos 15. Como aqui tem um polinômio quadrático, ó, se a gente quiser e não conseguir determinar o valor, a gente poderia utilizar a fórmula de Bhaskara aqui. Tá? Lembra que a fórmula de Bhaskara é o quê? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c.
E depois o resto da fórmula é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes o a. E quando resolve isso aqui, se caso o meu delta ele for maior do que zero, que é esse daqui, a gente vai ter duas raízes, x1 e x2, que são diferentes uma da outra. Caso o meu delta é igual a zero, as minhas raízes vão ser iguais, tá? E caso o meu delta seja menor do que zero, a gente não possui solução real. Então, a gente não faria essa segunda parte da fórmula, né? Mas aqui, ó, de imediato, se vocês treinarem um pouquinho, dá para a gente já determinar qual que seria um valor que zera esse polinômio. Nesse caso, eu poderia utilizar esse valor aqui, ó. Poderia utilizar o x sendo igual, você pode chutar, né? Para ir testando, vamos utilizar menos 3, que eu acho que vai dar certo. Vamos ver, ó. Menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo. Menos com menos, que o x seria menos 3, daria mais. 2 vezes 3, 6. Aqui já daria 15, ó, positivo. E a gente tem 15 negativo, então isso quer dizer que o x menos 3 é uma raiz. Tá? Então, beleza, x menos 3 é raiz. Isso quer dizer que todo esse polinômio, x² menos 2x menos 15, ele pode ser divisível por um polinômio de primeiro grau, x menos a raiz. Se a raiz é menos 3, então aqui vai dar mais 3. Aí só resolver a divisão. Ó. Usaria um x aqui, né? Ficaria menos x². Aqui, 3x, ele vem negativo, né? Menos 3x. Esses dois se anulam. Ficaria menos 5x mais 15. Agora aqui, para assumir que esse menos 5, eu teria que ter um menos aqui, né? Então, menos 5. E ele vem mais. E aqui, menos 15, ele viria mais 15, certo? Ah, espera aí, desculpa, eu errei o sinal aqui, ó. Aqui é menos, ó. É menos 15 que está aqui em cima, então ele viria mais 15. Logo, esse anula com esse com esse e zero. Ah, então isso quer dizer que o polinômio p de x, nesse caso, pode ser descrito como o quê? X mais 3 vezes x menos 5. Se a gente tivesse usado Bhaskara também, você conseguiria determinar esses dois valores, tá? Então, nesse caso, você acharia que x é igual a menos 3 em uma das raízes, e a outra raiz seria x é igual a 5. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, até mais.